Oi, gente, hoje eu não tô aqui para contar história nenhuma. Hoje eu tô aqui para falar da nossa amiga Tapadeira e do primo dela, o Trainel. São duas peças de construção que a gente usa muito, são muito úteis. Então eu tô aqui para falar um pouquinho delas. É, eu- Vamos lá? Aqui nós temos a estrutura da tapadeira. A estrutura da tapadeira geralmente era feita de sarrafo, ou é sarrafo 5 por 1 ou é sarrafo 7 por 1. Mistura um pouco centímetros com polegada. Que 7 é de 7 centímetros por 1, que é uma polegada, que é 2,5, ou 5 centímetros por 2,5. E ela tem essa estrutura aí, um retângulo ou um quadrado, dependendo do que você quiser. Só que você pode ver que ela tem uma trava no meio e uns triângulozinhos em volta. O triângulozinho é para ela não fletir, para ela não fazer isso. Então ele deixa ela rígida, tá? E o travamento do meio, geralmente ele é feito de 1 em 1 metro. Então, se você tem tapadeira de 3 metros, vão ter 2, 4 vão ter 2. Geralmente a gente não faz tapadeira maior do que 4,5, porque é ruim de transportar, fica muito alta. Então, geralmente a gente usa de 4,5 de altura. O sarrafo você escolhe dependendo de 7, ele fica mais resistente do que o de 5. Mas aí você precisa ver qual é a sua necessidade. Tapadeira, ela é revestida de madeira. Trainel, ele é revestido de tecido ou lona. Então, essa é a diferença. Agora, a estrutura é exatamente a mesma. Aqui eu mostro para vocês. A gente tem o sarrafo emparelhado ou o sarrafo bruto. A gente geralmente usa o sarrafo emparelhado. Porque o bruto, ele é todo crespo, torto, não é legal. Mas se você não tiver grana e for usar uma vez só, aí vai o bruto mesmo. E nós temos também, muito usado, é o de pinos e o cedrinho. O de pinos é a mesma coisa. É mais barato, mas também é mais frágil. O de cedrinho é mais rígido e também é mais caro. Então, a gente geralmente faz de cedrinho, mas se você não tiver grana e for usar uma vez só, vai de pinos mesmo. Eles têm vários tipos de tamanho, né? Então, você tem o de 10 por 2,5, de 7 por 2,5, de 5 por 2,5 e 2,5 por 2,5, tá? Que é um quadradinho. Esse quadradinho é muito frágil, você vai usar para coisas pequenas e tal, mas geralmente para tapadeira a gente não usa ele. Agora vamos ver as pranchadas que a gente pode revestir as tapadeiras. A gente pode usar o compensado, que é uma pranchada que tem 2,20 por 1,60, que era mais usada até então, ainda é muito usada, mas até há uns anos atrás só tinha ele para a gente fazer tapadeira. Aí logo depois veio o MDF, que é um pouco maior, é 2,75 por 1,84, e que ele é muito bom para se você, que ele é muito lisinho, né? Então se você quiser fazer uma plotagem de adesivo, ele é bom porque ele é lisinho, então o adesivo é fino, então fica bem legal. E agora a gente tem o OSB, que o tamanho da pranchada é 1,22 por 2,44, mas ele tem uma textura, então ele fica muito bonito ser usado sem nada. Então, se você tem um cenário ou tapadeira que você pode fazer uma divisão com ele, tudo é muito legal. Mas para você só pintar, você vai ter que fazer várias camadas de amassar, lixar. Ele não é muito aconselhável. Apesar que na cidade cenográfica a gente usa muito ele porque ele é resistente. Mas para você fazer uma tapadeira para o estúdio, é melhor você usar o compensado, que é mais liso, para você dar pintura, acabamento fica melhor. Eles variam de 3 a 4 milímetros até 25, 30 milímetros. Uns têm mais, outros têm menos. Esses mais fininhos, de 3 milímetros, a gente geralmente usa para fazer tapadeiras curvas, porque se você colocar ele no sentido da fibra da madeira, você consegue fazer tapadeiras curvas com ele. Quanto mais vai aumentando a gramatura, mais rígida fica. E a gente tem no Trainel, você pode usar lona ou o tecido. Lona
eu aconselho você usar sempre a lona fosca, porque para você filmar, gravar ou fazer foto, ele reflete muita luz e não é muito legal. Então, geralmente eu uso plotagem em lona fosca. E o tecido, você tem vários tipos de tecido agora que você pode plotar, ou você pode fazer uma tapadeira só de tecido para uma festa, para um fundo. Então, aí depende da sua necessidade, né? Do que você vai precisar fazer. Aqui são os tipos de estrutura para autossustentar a tapadeira. A mais usada é o esquadro, que é usada no mundo inteiro, que você pode ver aí, baixa uma foto de uma externa, que essa externa foi o que eu fiz no Marrocos, e lá a gente estruturou da mesma maneira, com esquadro e peso. Porque em locação, teatro, geralmente você não pode pregar no chão. Então você usa o esquadro com peso para poder a tapadeira ficar em pé. Dependendo de como for a estrutura, como for o seu cenário no teatro, você labaceia no grid e aí ou na vara que ele vai subir e descer e só põe o peso embaixo. Os reguladores do teatro pode ser de tapadeira, que é o mesmo sistema, ou então só tecido, depende do cenário, se vai usar ou não. E tem mais outros dois tipos. Tem esse pé que você pode botar e você tem que acolar pela altura da tapadeira. E tem o triângulo que também funciona super. Você não precisa do peso, mas você não pode ver as laterais da tapadeira, que você tem que botar um triângulo em cada lateral. Então, se você não for ver as laterais ou tiver como esconder, usa o triângulo, que o triângulo super funciona. Aqui são estruturas de ferro. Geralmente, a estrutura de ferro é usada para lona, tecido. Eu, quando uso estrutura de ferro, que precisa ser de ferro, eu boto uma ripinha com arame, né? O arame segura a ripinha do lado do avesso. E aí eu estico a lona e grampeio nela ali. Eu vi o cara fazer com cola, mas eu nunca fiz com cola. Eu sempre fiz assim, ripinha e grampeei. Se você pode assumir o ilhós, você faz com ilhós e prende com fita Hellman ou corda, aí dependendo do que for, do que for melhor ou o que for mais decorativo para onde você for usar. Se for uma festa de criança, um fundo, para alguma coisa de foto, então aí você usa. Pode usar também uma estrutura de box trans e assume toda a estrutura com a fita Hellman, que vai ficar mais bonita, ou então se for corda, não sei como é que o enredo né, do coisa. Aqui são as utilidades da tapadeira, né, em estúdio, aí como é que elas se formam. Uma cidadezinha cenográfica que é feita com tapadeiras, com recorte, e você estão vendo eles empilhados, depois ela todas presinhas, formando uma cidadezinha. São trainéis que você pode usar, trainéis com lona, tecido. Eu não me lembro se eu falei que se você tiver luz por trás do trainel, o meio de você não vazar a estrutura do trainel é forrar ele de feltro preto antes e depois forrar com a lona ou com o tecido que você vai usar. Assim, o feltro preto filtra essa luz que vem por trás do trainel. Outra dica, se você quiser fazer um quadro super bacana, bonito, você pode mandar plotar um canvas, aí depois faz a estrutura do tamanho do quadro que você quiser e pede para um pintor de arte pintar em cima dessa plotagem, porque ele vai dar a textura da tinta na plotagem, sai mais rápido e fica mais bonito, dependendo do que você for fazer, fica melhor. Funciona super, já fiz muito isso e super funciona. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha sobre tapadeira. Foi uma coisa rápida, mas espero que tenha
solucionado algumas dúvidas. E se você tiver mais dúvida, manda um inbox, dá curtidas, se inscreve no canal. E eu queria muito convidar você para a imersão que eu vou fazer dia 19, 20 e 21, que já está aí na boca. É uma imersão sobre cenografia que você vai adorar. Para você se inscrever, você precisa entrar lá no meu Instagram, AnaPaula63, entra na minha bio e vai ter lá um link que vai te deixar direto no grupo do WhatsApp, onde eu vou passar a hora e o link das aulas. Não perca, você vai se arrepender se você não se inscrever.